A doença dessa criança chama lipofucinose seroide, é uma doença rara, né? Essa medicação, em especial para a Lorena, o que que acontece? Doença rara não são todas as doenças raras que têm tratamento, né? Algumas têm. Então, essa da Lorena é uma delas, né, que tem uma possibilidade de tratamento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ari Ribeiro do Direto Notícias, diretamente de Guarapari, Espírito Santo. E hoje eu entrevisto a doutora Elisa Funk, ela que é especialista em neurologia infantil, trabalha no hospital aqui de Vitória, Espírito Santo, e vai falar sobre o caso da Lorena, que é uma paciente acometida por doença rara e está sob tratamento e com pais na justiça tentando um medicamento aqui no Espírito Santo. Doutora Elisa, fala um pouco para a gente sobre o seu currículo de forma resumida e sobre o caso da Lorena em seguida, sobre o hospital que você trabalha aí, quais são as dificuldades atualmente. Pode iniciar pelo seu currículo para a gente, só para quem nos assiste aí ter uma ideia do que a gente vai conversar aqui. Tá joia, é um prazer poder estar conversando com você, Ari. Enfim, eu sou neuropediatra, minha formação de neuropediatria foi pela Universidade Estadual de São Paulo, né, pela USP, e fiz a minha formação pediátrica aqui no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, aqui em Vitória. Atualmente eu atuo aqui no hospital, eu sou responsável pelas crianças que ficam internadas aqui no setor de retaguarda do pronto-socorro e a UTI do pronto-socorro, faço acompanhamento dessas crianças. Enfim, o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória aqui em Vitória, ele é um hospital terciário de referência de alta complexidade, né, para a pediatria toda do Espírito Santo. Então, vem ficar aqui, né, internar no nosso serviço crianças que têm, enfim, alto grau de complexidade. A Lorena, essa paciente, ela está atualmente com 5 anos, ela ficou internada aqui nesse hospital ano passado, há um ano, por causa de crises convulsivas, e aí ela, devido ao quadro dela, ela tem, além das crises, uma dificuldade de fala que veio piorando, uma dificuldade para poder andar. Ela é um pouco desequilibrada, a gente chama esse sinal clínico de ataxia. Ela é um pouco desequilibrada assim para poder andar, para poder ficar de pé. E tem algumas alterações em exames de imagem e ressonância que levantou a hipótese dessa doença que chama lipofucinose seroide, do tipo 2, e a gente fizemos a pesquisa genética e confirmou o diagnóstico. E essa doença é uma doença rara, né? Ela evolui dessa forma mesmo, a criança começa com crises convulsivas que vão se tornando cada vez mais difíceis de controlar, e a pessoa vai entrando por um processo degenerativo, né? Uma doença degenerativa. Essa doença, assim, em linhas gerais, há a ausência de uma enzima nos neurônios que degrada uma substância. Então, como não tem essa enzima, essa substância não é degradada, essa substância é uma substância tóxica, então ela vai se acumulando nos neurônios e vai matando os neurônios do paciente, por isso que é uma doença degenerativa. A gente vai tendo uma perda progressiva de neurônios. Tá, eu percebo uma certa dificuldade, assim, no geral, no Brasil, né, todo mundo reclama, o tratamento de doenças raras ele não recebe a atenção especial que é devida, né? Então a gente viu uma melhora aí nos últimos 4 anos, aí, 2019 a 2022, e a gente não sabe o que vai ser agora, né, 2023 em diante, com o novo governo. Mas a família tá em busca de um remédio e o laudo médico não é o bastante. A família teve que entrar na justiça para poder conseguir o remédio aqui no Espírito Santo. Como é que foi o caso? A medicação que trata essa doença, na verdade, que estabiliza essa doença, né? Por isso é importante que a gente comece o tratamento o mais rápido e precocemente possível, porque depois que a gente perde os neurônios, né? Não tem como voltar atrás, então a medicação ela estabiliza o quadro, impede aqueles neurônios ali que estão funcionando de morrer. Então, essa medicação ela já existe no mundo, né? Há mais tempo, enfim. E ela antes era conseguido só via judicial, porque essa medicação não era aprovada pelo CONITEC. E a Lorena, ela teve o diagnóstico dela feito assim, muito próximo a essa audiência do CONITEC, mas como a gente não pode ficar esperando, a família judicializou para poder conseguir ter acesso à medicação.
enfim, e logo depois que esse processo estava em curso, houve essa aprovação da Conitec. Mas, enfim, as pessoas judicializam para poder ter um acesso a medicações que normalmente são às vezes não estão ainda no rol, né, de acesso. Entendi. E foi, enfim, ela ganhou liminar rapidamente, em maio do ano passado, se não me engano, já saiu a liminar do juiz, aprovando né, fazendo requerimento à União para poder fornecer a medicação, e essa medicação até hoje não chegou. Uma coisa assim, muito sensível desse caso é que essa medicação em específico, ela é aplicada dentro do cérebro da criança. Tá? Existe um dispositivo que a gente coloca, que a gente, assim, né, o neurocirurgião, ele instala na criança, se fosse um catéter, chama catéter de Omayer, um dispositivo que fica assim, debaixo da pele aqui do couro cabeludo, uma bolsinha onde a gente injeta a medicação, e isso é conectado, né, com um catéter, um caninho que vai lá no ventrículo cerebral, aonde a medicação ela é distribuída. Nossa. Esse catéter já foi instalado nela, né? A gente pediu, fez o requerimento para o Estado, a gente conseguiu que fosse instalado, ela já está com esse catéter há mais de 6 meses e a medicação não chega. Esse que é o nosso desespero, porque o juiz já autorizou, já emitiu a liminar, o Ministério da Saúde já tem isso em mãos, e todas as vezes que a advogada dela vai lá no Ministério da Saúde averiguar como está o procedimento, eles falam assim, na próxima remessa vai chegar. E essa próxima remessa nunca chega, a medicação não chega aqui para a gente. E a criança só está piorando. Esse é o nosso desespero, porque assim, já não tem mais a quem recorrer, porque toda vez que você recorre ao órgão responsável, eles falam que está a caminho. Aí, o que eu tenho que fazer? Você tem que esperar, vai chegar, na próxima remessa vai para ela. E nunca chega. E isso realmente assim, é muito angustiante, porque a gente está vendo a paciente piorar. Essa doença dela começou há 3 anos atrás. Quando ela deu entrada aqui no hospital, ela já tinha mais de 1 ano convulsionando. Então, assim, ela já vai agora para o 3º ano de evolução dessa doença dela, assim. E é muito angustiante a gente ver um quadro que é totalmente assim, é um quadro catastrófico. A criança morre antes dos 10 anos de idade. A gente tem uma paciente que o diagnóstico foi um diagnóstico assim, feito numa boa hora, ela andava, ela falava, ou seja, a medicação estava assim, totalmente bem indicada para poder segurar a evolução da doença, e o remédio não chega. E então, o caso da Lorena é específico, ou tem outros pacientes que já passaram por isso aí nesse hospital? A senhora, você consegue... Aqui é a primeira paciente, assim, a primeira paciente que chega para nós com possibilidade de tratamento, com possibilidade de tratamento. A gente tem outros 2 pacientes com essa doença aqui, mas já em estágio terminal. Entendi. E aí a medicação já não tem mais sentido de ser feita. Ela chegou num tempo, a gente conseguiu fechar esse diagnóstico com ela, assim, no início do desenvolvimento da doença. Então, quando assim, né, quando é mais indicado o tratamento, né? Assim, a gente tem uma criança com um bom estado geral, que anda, que fala, que tem crises que não são muito graves, o remédio vai conseguir mudar a vida dessa criança. Vou mudar totalmente. E pelo que você vê no hospital, o secretário, né, a Secretaria de Saúde aqui do Estado do Espírito Santo não poderia estar ajudando, ou o caso é nacional mesmo, só com o Ministério da Saúde mesmo, lá com o governo federal que poderia estar resolvendo? O caso é da instância federal. Entendi. Da instância federal, porque é quem fornece essas então, medicações. Então desde o governo Bolsonaro, vocês estão aguardando o remédio, então? Isso, desde maio do ano passado. Havia uma promessa, assim, né, promessa é uma palavra ruim, havia um planejamento de que a medicação chegaria em julho. E aí a gente se organizou para treinamos a equipe aqui do hospital para receber essa medicação, para armazenar, para manipular o remédio. A gente instalou, né, foi instalado o catéter,
na criança e a gente está até hoje esperando e assim é muito angustiante, né? A gente se sente muito impotente, Dessa vez o pessoal não porque vai ter como colocar a culpa no governo Lula, né? O governo Lula acabou de entrar e o problema já veio desde o governo Bolsonaro. É importante a gente estar discutindo é, essa questão porque a gente tem que buscar os culpados, né? Porque senão ninguém age e a gente não vê resultados, né? Mas vamos torcer aí pela Lorena e pela melhora aí de saúde dela, né? Vamos torcer para que a justiça faça alguma coisa, cobre, né? Porque alguém tem que ser cobrado, alguém tem que ser responsabilizado, até mesmo pela piora dela, porque se já foi dada a ordem e tem alguém que está descumprindo a ordem, né? Quem vai ser responsabilizado, né? É um negócio complicado. O ministro da exato. Saúde do governo passado, o ministro da Saúde do governo atual, então alguém vai ter que ser responsabilizado por isso daí, né? A gente precisa, assim, né? Precisa que o sistema funcione, né? Junto com ela, haviam outras crianças também que estavam nesse aguardo dessa medicação. Como é uma medicação importada, então, assim, é um trâmite que ele leva um determinado tempo realmente. Mas, assim, é 1 mês, 2 meses. E a gente já teve notícias, assim, né, via extraoficiais, porque a mãe dessa criança, ela tem contato com outras famílias, né, como é uma doença rara, tem poucas famílias aí no Brasil com crianças nessa situação, né, e aí os pais normalmente fazem grupos de WhatsApp para trocar informações, e a mãe dessa paciente me informou que já tem outras crianças que estavam na fila junto com a Lorena e já estão recebendo a medicação. Então, a gente, assim, realmente não sabe onde é que está o erro, assim, eu tenho a sensação que é um erro de gestão, é um erro administrativo, porque se o Ministério está comprando a medicação, se a medicação está sendo importada, se alguns pacientes estão recebendo, por que que aqui o remédio não chega? Entendi. Quem que tem que ser acionado para que isso funcione? Porque é a vida de uma criança que está em jogo. E é um remédio Isso que não é um é. remédio que não está autorizado pela Anvisa ainda aqui no Brasil, no caso, só a justiça que Não, já resolve. está autorizado, Já já está está autorizado? autorizado e ano passado ele foi aprovado pelo Conitec. Ah, sim. Então, assim, hoje o acesso está sendo mais fácil, mas quando sair o PCDT, aí fica mais assim, fica mais organizado ainda esse acesso. Aí não precisa mais realmente judicializar. É que para ser feito o PCDT, o primeiro passo é a medicação ser aprovada no Conitec. Aí passa um determinado período de tempo e aí faz o PCDT. Então, enquanto ainda não tem o PCDT escrito e publicado, ainda as pessoas têm que judicializar, mas isso aí está já com os dias contados, porque isso vai sair. Agora, enfim, até o momento a via de conseguir é a judicialização, e assim, nem é tão difícil, porque assim, nenhum juiz contesta, porque a necessidade é tão clara e tão óbvia e não, assim, não há muito o que no caso da Lorena, né, que eu estou dizendo, a necessidade é tão óbvia, assim, você pega uma criança que está num estado geral bom, e tem uma doença que a gente sabe que se não tratada, ela vai falecer antes dos 10 anos de idade, não há ninguém em sã consciência que negue uma medicação dessa. E Entendi. o que eu acho que falta é quem trabalha nesse setor administrativo, nesse setor de gestão realmente, entenda essa urgência, isso é uma urgência, né? Quanto mais tempo, a Lorena hoje já não consegue andar mais. Ela chegou aqui andando. E Ela já não tratando, está mais falando. descobrindo assim, tendo um diagnóstico precoce assim a tempo, que foi o caso da Lorena, se o medicamento tiver em mãos, qual a expectativa de vida do paciente com esse remédio próximo em mãos? Mas se a gente consegue estabilizar a doença, é uma vida normal. Ah, sim. Né? Entendi. O problema, assim, é quando o remédio começa, como que está o quadro clínico do paciente. Eu Como imagino a o angústia paciente, por de vocês exemplo, aí com essa situação, né? Só falta o remédio tá na mão para poder. para poder Doutora, a gente parar uma doença. doutora, eu desejo sucesso aí na sua trajetória, né? E desejo sucesso também para a Lorena e para a família dela. Eu espero que chegue logo, o mais rápido possível. Desejo melhoras para ela aí. E agradeço pelo momento aqui, pela entrevista, né? Vamos divulgar essa entrevista. Eu peço você que está nos assistindo aí, que ajude a compartilhar essa entrevista aí, para que a gente faça a pressão necessária para que o problema seja resolvido, né? Então vamos orar pela Lorena, torcer para que esse remédio chegue logo e que os responsáveis sejam
responsabilizados aí, as pessoas que têm realmente a culpa no cartório aí sejam responsabilizadas. Tá, doutora? Muito obrigado aí. Ok. Tenha um bom trabalho no hospital, tudo bem? Obrigada. Um abraço. Prazer foi meu. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.